os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Louvado e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela fala a respeito de um homem que tinha um nome chamado Lázaro e que tinha suas irmãs chamadas Maria e Marta, esses cujos residiam na cidade chamada Betânia. Quando eu olho para essa cidade, eu vejo uma cidade bastante relacionada com a filha de nosso Senhor Jesus. Eu separei os pontos, 5 pontos a qual Jesus ele passou por essa cidade. A Bíblia fala lá em capítulo 26 de Mateus, versículo 6, que Jesus ele se hospedava aonde residia Simão o leproso. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 11, versículo 1, que Jesus, partindo para a sua entrada triunfal a Jerusalém, ele deu a sua partida nesta cidade. A Bíblia fala em Mateus capítulo 21, versículo 17, que igualmente em Betânia, Jesus ele repousou por uma noite, na noite que antecedeu a sua crucificação. A Bíblia também fala no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 20, capítulo 24, versículo 50, a Bíblia fala que ali se cumpriu a ascensão de Jesus Cristo para os céus. Para quem não sabe o que é a ascensão é uma elevação, a ascensão é uma subida. A Bíblia também fala a qual é o fato que eu acabei de ler, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46, fala onde se deu a ressurreição deste querido amigo do Senhor. Louvado seja Deus. O milagre a qual eu vou contar aqui para a igreja, ao povo do Senhor nesta madrugada, o milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos é o clímax de todos os sinais procedentes que revelaram a glória de Deus através de Jesus Cristo. Aqui a própria morte, o inimigo final da humanidade, é confrontada com sucesso por alguém que é Ele mesmo, a ressurreição e a vida. Louvado e exaltado seja Deus. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Marta e Maria estavam com seu irmão Lázaro doente em sua casa. A Bíblia diz no versículo 3 que estas irmãs, elas mandaram dizer a Jesus que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Podemos ver nesse versículo 3 no Evangelho de João que as irmãs de Lázaro, louvado seja Deus, ela foi fazer um pedido de socorro ao Senhor. Elas foi pedir ajuda a Deus, porque ela sabia que o único que podia transformar a vida do seu irmão, que podia ressuscitar o seu irmão dos mortos, era Jesus. Ela sabia que o único que podia fazer o milagre acontecer em sua casa era Jesus Cristo Nazareno. Elas criam na capacidade de um mestre de ajudar, porque havia presenciado seus milagres. Nós também sabemos dos milagres, louvado seja Deus, que Jesus tem feito. Não somente aqueles que estão nas Escrituras, mas aqueles a quem Ele fez por nós, o milagre que Ele já fez por nós, e aqueles que nós também contemplamos na vida de nossos irmãos. Sabemos também, meus amados, que só Jesus, quando se trata de Jesus, nós não falamos apenas de solução, nós falamos também de salvação, nós falamos de vida eterna. E só quem quer essa vida eterna nesta madrugada, glorifique o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabemos também, assim como as irmãs de Lázaro, que quando precisamos
quando nós precisamos de uma ajuda extraordinária, louvado seja Deus, Jesus ele nos oferece recursos extraordinários. Tendo, pois, ouvido Jesus que o seu amigo Lázaro, o seu querido amigo, estava enfermo, a palavra de Jesus, ele falando que essa doença não acabará em morte, mas é para que a glória de Deus venha ser manifestada na vida deste jovem. Este versículo, ele me inspirou para trazer o tema desta mensagem. O tema desta mensagem, meus irmãos, é o seguinte: este cativeiro não é para o teu fim, mas é para que a glória de Deus venha ser manifesta em tua vida. E só quem crê, agora o nome do Senhor nesta madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Ao falar assim, Jesus não está negando o fato de Lázaro já estar morto há 4 dias, mas ele está falando, neste caso, que a morte não que o fará finalmente. Ele está dizendo que a morte não triunfou nessa vez. Isso nos leva a saber que qualquer provação que um crente enfrenta, ele poderá no final glorificar a Deus, porque ele pode fazer o resultado de qualquer situação, meus amados, se tornar uma bênção. Qualquer situação, seja lá qual for, ele pode fazer que se torne uma bênção na sua vida. Sem sair do foco do texto, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos o jovem que se encontra lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Um jovem que foi desprezado pela família, um jovem que foi até mesmo jogado no fundo do poço pelos seus irmãos, um jovem que tinha tudo para acabar em ruína, tinha tudo para desistir dos seus objetivos de vida. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui presente nesta madrugada, o Jeová Chamar, o Senhor está presente. Ele está presente aqui contemplando eu e você nesta madrugada, todos os nossos esforços. E a Bíblia diz que o Senhor, ele mudou a história deste homem, José, rapidamente, sem sair do foco da mensagem. E o foco aqui que eu quero dar, a ênfase da mensagem, é Lázaro. E a Bíblia diz, no capítulo 50, versículo 20, louvado seja o nome do Senhor, diz com as seguintes palavras: José, depois de passar por tudo, depois de passar pela prisão, passar pelo calabouço, pelo fundo do poço, ele agora como governante do Egito, olha aí, um homem que foi desprezado pela família, agora governava a nação, governava o Egito. E após a morte do seu pai Jacó, os seus irmãos chegaram a ele, e falando com ele, e José falando para os seus irmãos, ele falou: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Louvado e exaltado seja Deus. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 8, que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado e seu propósito. E se você está aqui nesta noite, se você está aqui nesta madrugada, glorificando o nome desse Deus, é porque o Senhor, Ele marcou esta madrugada para mim e para você. Está escrito lá nos céus, está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus. E se você crê que esse cativeiro não é para o teu fim, mas é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, adore ao Senhor com o instrumento de 10 cordas, as palmas, a louvar o Senhor Jesus. O instrumento de 10 cordas, agora eu falo, é as nossas mãos, é as palmas onde nós glorificamos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos fala, ela nos muito reta, direta, quando o assunto é milagre, é transformação. Porque o Deus a qual eu estou aqui falando para os meus irmãos, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que restaura casamento, é um Deus que salva. Sabe por que eu digo que Ele é um Deus que transforma? Porque Ele transforma, louvado seja o nome do Senhor, a tua perda em ganho. Ele transforma as cifras em números, os negativos em positivos, a noite em dia. Ele transforma o ódio em amor, Ele transforma a escravidão em liberdade, o fracasso em força, a doença em saúde, como foi no caso de Lázaro. Ele transforma a sua fraqueza em força. Ele transforma o mal em bem, assim como foi na vida de José. E se você está fraco nesta noite, na circunstância da vida, Ele vai transformar essa tua fraqueza em força. Louvado seja Deus. Só sabe fazer o quê? Só entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará na tua vida, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Ele louvado seja Deus, recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Mas no versículo 6 nós vemos um grande mistério. A Bíblia diz que quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, que estava enfermo, ele ainda passou mais 2 dias. Louvado seja Deus. É um mistério, é um manto, é um remanto que as irmãs de Lázaro, elas não podiam compreender. Elas não podiam compreender por que Jesus amava tanto a esta família. E ainda passou 2 dias aonde ele estava. Louvado seja Deus. Jesus, Ele amava a família de Lázaro. Jesus, Ele frequentemente esteve com essa família. Jesus, Ele conhecia o sofrimento que esta família enfrentava. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Mas mesmo assim, Ele não reagiu imediatamente. Mas sabe por que Ele não reagiu imediatamente? Porque a sua demora, ela tem um propósito específico. A demora de Jesus a nos libertar fisicamente deste cativeiro, ela tem um propósito específico. O tempo de Deus, especialmente quando nos parece demorado, pode levar-nos a pensar que Ele não nos está respondendo. Pode pensar que Ele não está fazendo de acordo com nós desejamos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele satisfará
todas as nossas necessidades, de acordo com o seu tempo e seu propósito perfeito. Só quem crê que Ele vai mudar a tua história nesta madrugada. Bata palma para Jesus. O salmista Davi, ele fala no capítulo 40 de Salmos, versículo 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Continua clamando ao Senhor, clama a Deus, pede ajuda ao Senhor, pede socorro, assim como as irmãs de Lázaro pediu ao Senhor, que Ele vai escutar os teus pedidos, Ele vai escutar as tuas orações, Ele vai escutar os teus clamores pela madrugada, Ele vai escutar as tuas súplicas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, passados esses 2 dias, Ele falou para os seus discípulos, que sempre acompanhavam a sua trajetória, a sua caminhada, e disse: hoje nós vamos partir para a Judeia. Os seus discípulos, eles logo, louvado seja Deus, eles indagaram com o Senhor Jesus, dizendo que era muito perigoso e poderia levá-los à morte. Mas para nós que somos profetas de Deus, embaixadores de Cristo, nós que fazemos a obra do Senhor, é inevitável enfrentarmos perigos desconhecidos ao fazermos a obra de Deus. E é sábio considerar o alto preço de ser um discípulo de Jesus. Para nós sermos um discípulo do Senhor, nós temos que pagar um alto preço. Nós temos que estar, louvado seja o nome do Senhor, por todas as situações da vida nós temos que estar. Disponíveis. Mas Jesus, Ele falando no versículo 9, Ele diz para os seus discípulos que quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas quem anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Quando eu falo de luz, eu me lembro do povo. Quando eu falo de luz, eu me lembro de mim e de você, que andávamos pelas trevas, que andávamos, louvado seja o nome do Senhor, pelo o vale da sombra da morte. Mas agora nós conhecemos a luz, e essa luz, ela está aqui no nosso meio. É Jesus de Nazaré, o Senhor que entrou, o Senhor que entregou o Filho em nome do Senhor nesta madrugada. O motivo de nós estarmos aqui presos fisicamente é porque nós andávamos em trevas, nós andávamos no mundo lá fora, fazendo o que era abominável aos olhos do Senhor e o que era prazeroso aos olhos do nosso arqui-inimigo. Nós não conhecíamos um Deus que tinha vida e a tinha com abundância. Isaías, não podemos deixar de falar do profeta messiânico, que no capítulo 9, versículo 2, ele nos fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na sombra da morte resplandeceu a luz. E essa luz, ela está resplandecendo aqui no nosso meio, e esse povo que habitava em trevas agora está habitando na luz, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia.
contexto deste texto, ele simboliza o conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, quando nós andamos com Jesus à nossa frente, quando nós andamos e fazemos as nossas obras com conhecimento de Deus, nós não tropeçamos. Quando nós andamos com a luz na nossa frente, quando nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso alvo, nós não tropeçamos, nós seguimos em frente, nós olhamos como águia, olha para o alvo. A águia, ela olha somente para o alvo, mas a galinha, ela olha para baixo. Louvado seja Deus. Mas quando nós andamos à noite, ou seja, quando nós andamos nas trevas, nós tropeçamos e caímos. E onde é que nós viemos parar? Onde é que nós viemos cair? Quando nós andávamos nas trevas, quando nós andávamos no vale da sombra e da morte, nós viemos parar dentro de um cárcere. Mas eu quero te dizer que este cativeiro não é para o teu filho, é para que a glória de Deus vai ser manifesta em tua vida. Adora o Senhor, glorifica o nome desse Deus. A Bíblia, ela nos fala que Jesus, ele foi para Betânia. Acabando, estamos no meio da mensagem. E Jesus vai para Betânia. E no versículo, louvado seja Deus, de número 20, a Bíblia diz que Marta, ouvindo que Jesus ia para Betânia, ela se levantou e foi ao seu encontro. Mas Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Essa é a diferença daqueles que buscam a Deus, que vai ao encontro do Senhor para mudar a sua vida, para transformar o seu cativeiro. E a diferença daqueles que ficam assentados em casa, esperando a sua bênção. Mas eu creio que nesta noite, este povo que está aqui, eles